Amém. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Quero louvar o Senhor por esse privilégio de poder nesta noite compartilhar algo da parte de Deus, que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está nessa noite levantando um grande exército nesse lugar. Aleluia. Aqui foram 8, mas esses 8, o inferno enxerga como um exército poderoso, como carros e cavalos de guerra que estão indo ao encontro do território do inimigo para buscar a nossa vitória. Amém? Segundo Reis, capítulo 6, eu vou começar a ler a partir do versículo 24. E sucedeu depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu, da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei, as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro. E o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne. E disse: assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: vistes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta, e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem o ruído dos pés de seu senhor após ele? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele, e disse o rei: eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor? Capítulo 7. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verá com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui, até morrermos? Se dissermos: entraremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, e os seus cavalos, e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Espírito Santo, é a tua palavra, Pai. Continua com total liberdade nesse lugar. Eu quero clamar ao Senhor que nesta noite, o Senhor venha manifestar a tua glória, o teu poder, através da tua palavra, nas nossas vidas, Senhor. Pode começar através da minha.
eu quero me esvaziar de mim mesma, para que eu possa ser cheia somente do Teu Espírito Santo e transmitir a Tua palavra na íntegra, tudo aquilo que o Senhor já ministrou ao meu coração nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode estar sentada. Irmãos, o Espírito Santo, se eu fosse colocar um título nessa mensagem, eu colocaria colocando o inimigo para correr, colocando o inimigo para fugir, porque essa palavra nos fala de uma cidade de Samaria. Essa cidade havia sido cercada, essa cidade, as suas entradas estavam fechadas por um grande exército. O rei Ben-Hadad, ele era o rei da Síria, e ele havia cercado, encurralado esta cidade. E começou a haver fome, porque as pessoas não podiam sair para comprar comida. Então, quem tinha alguma coisa para vender, eu li aqui, chegaram a vender esterco de pomba, cabeça de jumento, por preço de ouro, porque ninguém podia sair, porque a cidade estava sitiada, a cidade estava encurralada. E chegou a um ponto de uma calamidade, vamos dizer assim. O rei estava passando, o rei de Israel, e uma mulher o chamou e contou para ele essa história. Olha, rei, a coisa está tão difícil, não tem mais o que comer. E eu combinei com essa mulher que hoje nós comeríamos o meu filho e amanhã nós comeríamos o dela. Mas nós comemos o meu e hoje ela não quer matar o filho dela. E o rei se desesperou. Já estava havendo ali em Samaria, nós podemos chamar de canibalismo. É uma ação que se chama antropofagia. É canibalismo, é comer carne humana. As pessoas já estavam ficaram desesperadas com a situação de fome, de miséria, de escassez que estava naquela cidade de Samaria. E o rei, quando ele ouviu a história dessa mulher, ele se revoltou. Ele ficou desesperado. Ele quis matar o profeta Eliseu, porque ele achava que isso que estava acontecendo, e foi mesmo, por causa de uma direção do profeta Eliseu, que há um tempo atrás, quando alguns sírios entraram dentro do território de Israel, de Samaria, o profeta Eliseu deu uma ordem para o rei de Israel para não matar nenhum sírio, deixar que eles fossem. Então o rei de Israel se revoltou contra Eliseu, e ele chegou a falar que ele ia mandar matar Eliseu. Só que Eliseu era um homem de Deus, e antes que o rei de Israel chegasse até Eliseu, antes que ele mandasse o mensageiro, Eliseu já sabia. Eliseu ouvia até o ruído dos pés do mensageiro. Um verdadeiro profeta, um homem, uma mulher de Deus, que tem intimidade com Deus, ele ouve Deus, Deus revela as coisas para ele. E Deus já havia revelado para Eliseu que o rei de Israel estava enfurecido e que queria a cabeça dele. E aí nós vemos a revolta do rei, porque ele recebeu uma direção do profeta e ele obedeceu. Sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Que às vezes eu e você, nós recebemos uma direção de um homem, de uma mulher de Deus, para tomarmos determinada atitude, e nós fazemos, nós até obedecemos, mas parece que depois aquilo vira contra nós. E aí às vezes acontece como aconteceu com esse rei de Israel. Ele ficou enfurecido, a vontade dele era de matar Eliseu, era de prender e tirar a cabeça de Eliseu. E às vezes nós nos levantamos contra líderes, às vezes nós nos levantamos contra pais, mães, pessoas que são autoridades sobre a nossa vida, porque nos dão uma direção que aparentemente aos nossos olhos não foi boa, que não aconteceu aquilo que a gente queria. E foi isso que aconteceu com o rei de Israel. E ele foi até Eliseu, e chegando até Eliseu, Eliseu deu uma palavra. Eu falei aqui que havia escassez
havia fome, havia miséria, a cidade estava encurralada, não tinha como entrar nem sair ninguém para comprar comida. Eles estavam se virando com o que tinha. Eles estavam vendendo esterco de pomba, cabeça de jumento. E aí o rei vem até Eliseu, e Eliseu lança uma promessa de abundância. Eliseu lança uma palavra profética, porque Eliseu era um homem que tinha intimidade e comunhão com Deus. E Eliseu fala para ele assim, ó, amanhã, a esta mesma hora, eu não vou voltar a ler por causa do tempo. Hoje o meu maior inimigo é o tempo. Então Eliseu fala para o rei de Israel, amanhã, a esta mesma hora, haverá abundância em Samaria. Gente, como pode? No outro dia, ele profetizou que no outro dia já haveria abundância. Ele fala mais, ele fala, a este tempo, no capítulo 7, versículo 1, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Ele lançou uma palavra de vitória sobre aquela cidade. E o Espírito Santo falou ao meu coração, que às vezes, eu e você, passamos por situações em que nós nos sentimos cercados pelo exército dos sírios. Nós nos sentimos encurralados. Às vezes nós vivemos escassez, estado de miséria, estado de sofrimento, de luta, de decepção em alguma área da nossa vida, porque nós estamos cercados pelo exército do inimigo. Aqui o exército dos sírios representa, significa o exército do adversário, o exército do inimigo que encurralou aquela cidade. E tudo porque o rei de Israel ouviu a palavra do profeta. Eu quero falar uma coisa para você. Se você ouvir a palavra do seu pastor, se você ouvir a palavra do seu líder, se você ouvir a palavra do seu pai, a palavra da sua mãe, ainda que aparentemente pareça que você está perdendo, ainda que aparentemente pareça que as coisas não estão dando certo, mas se você honrar quem Deus colocou sobre a sua vida, com certeza virá abundância e fartura sobre a sua vida. Foi essa palavra que Eliseu deu para aquele rei. E havia uma pessoa junto com aquele rei. Havia um mensageiro junto com ele. E ele não acreditou. Ele não acreditou, ele falou assim, no versículo 2, porém um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janela do céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse, eis que o verá com os teus olhos, porém daí não comerás. Queridos, o Espírito Santo ministrou algo muito forte ao meu coração. Essa noite é uma noite que Deus quer mudar o nosso cativeiro. Onde havia escassez, onde havia miséria, onde havia tristeza, onde havia depressão, Deus quer trazer fartura, quer trazer abundância, quer trazer alegria. Mas infelizmente aquele que não acreditar, aquele que não crê, no caso desse mensageiro, ele morreu. Ele morreu. Ele viu, mas ele não desfrutou. Talvez existem pessoas do nosso lado que não acreditam nas promessas de Deus na minha e na sua vida, que não acreditam na abundância de Deus na nossa vida, porque estão olhando para nós hoje e estão vendo a escassez, estão nos vendo numa situação em que nós estamos sitiados, que não tem lugar para correr, que não tem para onde ir, que não tem mais o que fazer. O povo já estava praticando canibalismo, já estavam comendo carne humana. O rei se desesperou. Quando ele chegou aí até o profeta, ele estava desesperado, ele estava revoltado. Olha o que ele falou no capítulo 6, no versículo 33. Eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor? Ele estava decepcionado com Eliseu, e ele estava decepcionado até com o Senhor. Sabe o que o Senhor falou no meu coração? Às vezes nós passamos por situações de encurralamento, às vezes nós passamos por situação de escassez, que nós nos revoltamos contra o Senhor. Mas como pode? Agora que eu vim para a igreja, agora que eu me batizei, agora que eu estou aqui,
Antes não acontecia isso comigo. E aí nós nos revoltamos contra o Senhor. Mas é momento de nós nos achegarmos até o Senhor, porque tem promessa de abundância. E se tem promessa de Deus na sua vida, a palavra de Deus fala que seja todo homem mentiroso, mas Deus, Ele é verdadeiro. A promessa de Deus, se você receber uma promessa de Deus, você pode estar vivendo na escassez, você pode estar vivendo na dificuldade, na adversidade, mas o Senhor é Deus que muda o nosso cativeiro. Deus mudou o cativeiro de Samaria da noite para o dia. Por que que muitas vezes Deus não pode fazer na nossa vida? Porque nós agimos como esse capitão. Nós mesmos, eu falo por mim, nós olhamos para a nossa adversidade e falamos assim, impossível, não tem como Deus fazer isso ainda este ano. Não tem como Deus fazer isso até amanhã. E aí, Deus fala para nós, como o profeta falou, para aquele capitão, eu vou fazer, você vai até ver, mas você não vai desfrutar. Muitos de nós temos visto Deus fazer na vida do outro. Temos visto Deus fazer na vida de pessoas que sobem aqui e declaram e falam o que Deus está fazendo. E muitas vezes Deus não está fazendo na minha e na sua vida, porque nós estamos como esse capitão, incrédulos. E aí nós vemos, mas não participamos da abundância e nem da fartura. Porque Deus é Deus. Hoje pode estar cercada a sua vida. Hoje, qualquer que seja a área da sua vida, pode estar sitiada. Pode não estar entrando nada, nem saindo nada, está tudo difícil. Parece que as portas na nossa vida, às vezes, parece que estão fechadas. Eu não sei se alguém aqui já viveu uma situação assim. Parece que está tudo fechado. Era essa a situação de Samaria. As entradas da cidade, as portas da cidade estavam fechadas, sitiadas pelo exército dos sírios. E às vezes nós também passamos por situação assim. Mas nós temos uma promessa, nós temos a palavra de Deus, que nos encoraja, que nos dá força para nós vencermos. Assim como Eliseu deu aquela palavra, e eu creio que aquele rei, ele acreditou, ainda que parecia impossível. O que o Senhor quer de mim e de você nessa noite é que nós venhamos acreditar que Ele é Deus. E que se tem uma palavra, se tem uma promessa de abundância sobre a sua vida, não importa se hoje está com escassez. Se Deus te prometeu, seja o que for, em qualquer área da sua vida, Ele é Deus para cumprir. Deus usa os meios que Ele quer. Talvez Deus tenha falado para você, eu vou te dar um carro. E você pensa, mas eu não tenho dinheiro, mas o meu salário não dá. Você está agindo como esse capitão. Nem se abrisse a janela do céu. Senhor, não tem como eu ter. Talvez Deus falou que vai te curar. Tem uma promessa de cura sobre a sua vida, sobre a sua saúde. E você pensa, Deus, mas não tem jeito, essa enfermidade não tem cura. Você está agindo como esse capitão incrédulo, que morreu. Você pode ler mais lá à frente. Ele morreu pisoteado, quando a bênção chegou na cidade de Samaria. Ele morreu pisoteado, ele viu a abundância e a fartura, mas ele não desfrutou daquilo. O Espírito Santo está nesse lugar nessa noite. E Ele está falando para você que o que Ele prometeu para você, a abundância que Ele prometeu sobre a sua vida, a promessa que Ele prometeu para você, eu não sei o que é, eu não sei se é dinheiro, eu não sei se é casa, eu não sei se é o seu ministério, eu não sei se é um marido, eu não sei se é a esposa, eu não sei se é a faculdade, mas o que Deus falou para você, ainda que esteja em escassez, Ele é Deus para fazer na sua vida. Aleluia! Aleluia. E Deus, Ele é maravilhoso. Eu anotei aqui que os leprosos, eles tinham lepra. Eles eram considerados imundos. Os leprosos ficavam do lado de fora da cidade.
Quando eles entravam na cidade para fazer alguma coisa, eles tinham que gritar: imundo, imundo, e todo mundo saía para eles poderem passar. E olha o que Deus faz. Deus usou 4 leprosos. Preste atenção no que o Senhor ministrou no meu coração. Deus usou 4 leprosos que estavam sentados à beira daquela cidade. Eles estavam sentados na porta de Samaria. Eles não estavam nem dentro de Samaria e nem no território dos sírios. Eles estavam sentados à porta da cidade. E eles começaram a pensar assim: bom, se a gente entrar em Samaria, a gente vai morrer, porque lá não tem comida. Lá está com fome, está com escassez. Se a gente ficar sentado aqui, a gente também vai morrer. Se a gente tentar ir lá no território dos sírios, porque lá tinha comida, lá tinha tudo. Se a gente tentar entrar lá, a gente pode morrer também. Eles pensaram assim: quer saber de uma coisa? Vamos para lá, porque se é para morrer, vamos morrer pelo menos onde tem comida. E eles foram. Só que quando eles foram, quando eles começaram a caminhar, eles não ouviam barulho, eles não ouviam nada. E quando eles chegaram bem perto, eles viram que não tinha ninguém. O exército tinha fugido. O exército dos sírios havia fugido. Eles deixaram de sitiar a cidade, eles deixaram a cidade com a porta aberta, eles fugiram. Sabe por que eles fugiram? Porque quando aqueles leprosos começaram a se arrastar, eles tinham lepra, eles deviam estar todos emperebados, eles começaram a se arrastar. Lá no exército, lá no arraial dos sírios, sabe o que eles ouviam? Eu li aqui para vocês. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros, ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Eram 4 leprosos. Eles ouviram som de cavalo, de carros de guerra, e ainda pensaram que o rei de Israel tinha alugado soldados dos heteus e dos egípcios para virem contra eles. Sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Que a minha e a sua vitória vai vir da maneira que Deus quiser. É Ele que faz. Por isso que eu falei que se o seu problema, se a sua dificuldade é que você quer comprar alguma coisa, se você tem uma promessa de Deus, mesmo sem o dinheiro, você vai comprar. Se Deus tem uma promessa na sua vida, de restaurar o seu casamento, a sua família, de libertar o seu filho, de curar você de toda enfermidade, não importa a palavra que o médico falou. Deus age nas coisas improváveis. Como pode? Deus poderia ter levantado um exército, mas Deus usou 4 leprosos. Sabe o que o Senhor falou no meu coração? Deus usa pessoas desacreditadas. Deus usa pessoas que não têm valor nenhum. Deus não age como homem. Deus não vê como homem. Deus não procura pela sua aparência. Deus procura pela disponibilidade e a disposição que está no seu coração. De adorar ao Senhor, de servir ao Senhor com a sua vida, com tudo que você tem. O homem vê o seu exterior, mas Deus, Ele vê o seu interior. Ele conhece, Ele sabe de onde Ele tirou eu e você. Ele sabe qual era a sua lepra. O Espírito Santo falou ao meu coração aqui, que tem pessoas aqui nesta noite, que ainda tem lepra. Mas não se preocupe, esse culto é culto de libertação, é culto de ser curado, é culto de ser liberto. Não precisa tentar esconder a sua lepra. Existem lepras que são visíveis. Existem lepras que nós olhamos e vemos com os nossos olhos naturais. Mas existem lepras que estão dentro de nós. Existem pessoas leprosas. Existem pessoas que precisam de cura. Eu anotei aqui alguns tipos de lepra. O medo é uma lepra. Muitos de nós temos medo. Temos medo de avançar. Temos medo de ir até o arraial dos sírios. Mas sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? Se é para morrer, vamos morrer lutando.
seja qual for a sua lepra. Pode existir pessoas aqui que a sua lepra ainda é a prostituição, ainda é o engano, ainda é a mentira, ainda é o adultério, ainda é a inveja, ainda é o orgulho, ainda é a fofoca. Mas esse lugar é lugar de libertação. E o Espírito Santo ministrou o meu coração, que ele usou 4 leprosos. Deus usou 4 leprosos para entrar naquela cidade. E Deus fez o som de um grande exército. Para em quem ficou encurralado foram os sírios. Eles fugiram deixando tudo para trás. Sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? Tem muita coisa que é minha, que é sua, que é nosso por direito, por herança, que o Senhor conquistou lá na cruz. A nossa saúde é direito nosso. O Senhor levou sobre ele todas as enfermidades, todas as dores, todas as maldições. Ter um casamento feliz é promessa de Deus. Ter filhos abençoados é promessa de Deus. Ser próspero nessa terra é promessa de Deus. Mas muitas vezes nós nos vemos como essa cidade de Samaria, encurralados, querendo até devorar uns aos outros, com intriga, com fofoca, com inveja, com mentira. Ao meu ver, isso é um tipo de canibalismo. Um querendo devorar o outro, um querendo passar por cima do outro. E o Espírito Santo de Deus, ele está neste lugar para nos curar, para nos purificar, para nos libertar. Deus ministrou o meu coração que muita coisa que é nossa está lá na mão dos sírios. Eles roubaram e estão nos prendendo, nos aprisionando. Os sírios roubam a nossa alegria, os sírios roubam a nossa coragem, roubam a nossa paz, roubam a nossa saúde, roubam a nossa família, roubam os nossos filhos, roubam os nossos sonhos. Mas o Espírito Santo ministrou meu coração, que ainda que tenha leprosos aqui nesse lugar, ainda que nós ainda estamos lutando com a lepra, o Senhor falou ao meu coração: minha filha, você ainda tem lepra. Ainda tem lepra em você e você precisa lutar contra essa lepra. Você precisa lutar contra essa dificuldade. Mas o Senhor também ministrou meu coração, que se 4 leprosos fizeram som de um grande exército, olha quantos nós somos. Olha quantos nós somos. E nessa noite, nós vamos invadir o arraial dos sírios. E aí, quando eles fugiram, eles deixaram tudo para trás. Eles deixaram, e sabe o que aqueles leprosos fizeram? Eles entraram, eles comeram, eles beberam, eles se fartaram, e eles voltaram para avisar. Eles chegaram lá em Samaria, na entrada da cidade, e falaram o ocorrido. Está tudo lá, todo mundo fugiu, não tem ninguém lá. O rei, é claro, né, ficou desconfiado. Mandou alguém lá para ver se era mesmo. E não é que era mesmo. E aí foi que aquele capitão, que estava junto com o rei, quando eles chegaram na porta da cidade, e o povo invadiu o arraial dos sírios, e pegaram tudo para trazer para o arraial deles, aquele capitão foi pisoteado, ele morreu. Se cumpriu o que o profeta Eliseu havia falado. Então, o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração nessa noite, é que talvez tem alguma área da sua vida que está sitiada, que não acontece nada, as portas estão fechadas, mas o Espírito Santo de Deus está aqui, e tem uma palavra de Deus para a minha e para a sua vida. Tem libertação nesse lugar. Essa noite é noite de batalha espiritual, é noite de guerrear. Então, mesmo que você ainda tenha alguma lepra, porque como eu falei, existem lepras visíveis, mas existem lepras que estão nos nossos sentimentos. Existe a lepra do medo, da vergonha, da humilhação, da rejeição, da baixa autoestima. Existem vários tipos de lepra. Pessoas que foram rejeitadas, pessoas que não se sentem amadas, estão aí escondidinha no seu cantinho, mas tem uma lepra. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, e o Senhor ministrou ao meu coração, que essa noite é noite de nós nos levantarmos,
caminharmos em direção ao arraial dos sírios, sermos curados e tirarmos de lá tudo que é nosso, por direito, por herança. O povo pegou tudo. Aconteceu o que o profeta Eliseu havia falado. Isso foi no outro dia. Você pode ler depois na sua casa. Aquilo que o profeta havia falado aconteceu. E eu quero ser profeta de Deus na sua vida nessa noite. Se tem alguma área da sua vida que você tem vivido escassez, miséria, você tem passado fome. Tem pessoas, não estou falando fome de comida natural, não. Eu estou falando que tem pessoas que estão com fome de serem amadas. Tem pessoas aqui que não são amadas. Tem pessoas aqui que se sentem rejeitadas, desprezadas, esquecidas, que pensam que não tem valor, que pensam que ninguém te ama. Pode até ser que ninguém aqui nesse mundo te ame, mas o Senhor, Ele te amou primeiro. Ele entregou o Filho dEle para morrer por você. Quem merecia a cruz éramos eu e você, mas Ele entregou o Filho dEle. Existe amor maior do que esse? De entregar o seu próprio Filho? Não existe amor maior do que esse. O maior amor foi o amor de Jesus por nós. Então, qualquer que seja a área da sua vida, qualquer que seja a lepra que ainda existe na sua vida, seja ela visível ou seja ela invisível, o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. E Ele quer te curar. Ele quer trazer cura sobre a mim e sobre a sua vida. Eu não sei qual é o tipo de lepra que você enfrenta. Eu não sei qual é a adversidade que você está enfrentando. Mas eu quero falar uma coisa para você, que às vezes nós temos uma lepra. Às vezes a lepra do medo. E aí nós nos sentimos tão incapazes. Nós nos sentimos tão intimidados, que nós não temos coragem de entrar no território do inimigo. Mas eu quero falar para você, se a lepra que você enfrenta é o medo, você pode se levantar do seu lugar, vir até aqui à frente, porque nessa noite você vai vencer. Você vai estar como num ato profético. Eu citei o medo, mas talvez a sua lepra seja outra. Talvez seja inveja, talvez seja rejeição. Talvez a sua lepra é uma tristeza tão grande que você se sente um derrotado. Você acha que você nunca vai vencer. Você acha que você nunca vai conseguir. Não, isso tudo é para os outros. Eu sempre vou ser assim mesmo. Não, eu nunca vou ser um pastor. Eu nunca vou ser uma pastora. Eu nunca vou conseguir liderar uma célula, porque eu não falo muito bem, porque eu não tenho estudo. Talvez a lepra que você tenha seja da inferioridade. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Vamos nos colocar de pé? Nós éramos leprosos. O pecado nos contaminou. Nós ficamos leprosos por causa do pecado. Mas nós somos libertos do pecado. O pecado não faz parte da nossa vida. Nós não usamos mais o nosso corpo para o pecado. O pecado na nossa vida hoje é involuntário, é acidente. Nós pedimos perdão, nós vamos diante do Senhor, nós temos livre acesso para ir diante do Senhor. Mas se você ainda luta com uma lepra visível ou invisível, eu quero lembrar para você que um leproso, quando ele se levantou e falou: eu vou, se for para morrer, eu morro lá pelo menos com a barriga cheia. Ele saiu do lugar dele e foi se arrastando e entrou no arraial dos sírios. Eu quero te convidar nessa noite, feche seus olhos. Se o Espírito Santo falou com você, se tem alguma lepra na sua vida, não se intimide, não se preocupe com quem vai olhar para você. Não interessa para ninguém qual é a minha lepra, qual é a sua lepra, qual é a minha dificuldade, qual é a sua dificuldade. O único que está interessado em levantar, através da sua vida, um grande exército, é o Espírito Santo, e Ele está nesse lugar. O Senhor falou ao meu coração nessa tarde, que algumas pessoas
que ainda enfrentam algum tipo de lepra, vão sair do seu lugar, vão vir aqui até a frente, como aqueles 4 leprosos. Mas quando você estiver vindo, sabe o que? A sua adversidade, o seu problema, sabe o que o exército dos sírios vai ouvir? Não vai ouvir só a Deise vindo andando, não vai ouvir só o pastor Sebastião, não vai ouvir só você, meu irmão, só você, minha irmã, mas eles vão ouvir o som de carros, de cavalos, de guerra, de um grande exército. E eles vão sair correndo, eles vão bater em retirada, e eles vão ter que soltar a minha e a sua vida, e tudo aquilo que foi conquistado lá na cruz, a nossa alegria, a saúde. Pode ter pessoas aqui que a lepra que você está enfrentando é uma enfermidade. Talvez não é uma enfermidade na sua carne visível, mas talvez uma enfermidade no estômago, uma enfermidade nos rins, seja qual for a sua enfermidade. Você está vindo diante desse altar, num ato profético, você está invadindo o território dos sírios. Acabou o cerco dos sírios sobre a mim e sobre a sua vida. As portas estão sendo abertas, as portas do arraial dos sírios estão abertas. Você vai entrar e você vai pegar de volta tudo que é seu, tudo que o Senhor conquistou lá na cruz, a sua alegria, a sua família, o seu casamento, o seu ministério, a sua paz. Às vezes, queridos, os sírios roubam coisas materiais também. Às vezes você perdeu dinheiro, às vezes você perdeu a sua casa, às vezes você perdeu o seu emprego, às vezes você perdeu a sua dignidade. Mas nessa noite você está se levantando da maneira como você está, talvez mesmo leproso, talvez ainda com lepra, mas disposto a sair daqui nessa noite curado. Eu vou pedir os obreiros só para tocar, porque não é com eles, é comigo, é com você. É nós que estamos invadindo o território dos sírios. Não são os obreiros que estão aqui na frente, somos eu e você. Nós estamos entrando, e quando nós entrarmos, comece a marchar, querido. Comece a marchar como se você estivesse andando, indo em direção ao território dos sírios. Buscar algo que é seu, buscar algo que lhe foi roubado, mas que nessa noite o Espírito Santo está aqui e está te devolvendo, seja o que for que estava sitiado, que estava encurralado na sua vida, seja qual área da sua vida que estava presa. Talvez seja a sua aposentadoria, talvez seja um processo na justiça, talvez seja um exame que você precisa fazer. Mas nessa noite, as portas de Samaria foram abertas, as portas da cidade se abriram, e o povo saiu, e o povo partiu em direção ao exército dos sírios. E quem teve que correr foram os sírios, foi o inimigo. E nessa noite, os anjos do Senhor estão aqui, e eu posso ver um exército, um som de cavalos, de carros, de guerra, partindo para cima do inferno, partindo para cima do arraial dos sírios, e colocando a sua luta, a sua dificuldade, a enfermidade, a miséria, a escassez, a mentira, a dor, o medo, a vergonha, a humilhação, colocando para correr fora, em nome de Jesus. É você que vai guerrear, querido. Comece a guerrear nessa noite, comece a trazer de volta aquilo que é teu. O povo entrou na cidade, o povo entrou no arraial dos sírios e começou a pegar tudo. Eles pegaram os despojos. Começa a pegar tudo que foi roubado de você, tudo que os sírios roubaram de você.
roubou o seu filho, traz o seu filho de volta. Roubou o seu casamento, roubou a sua saúde, a sua alegria, a sua paz. Em nome do Senhor Jesus, eu ministro sobre a sua vida, que quando você entrar no arraial dos sírios, vai ouvir o som de um grande exército, para a glória do nome do Senhor Jesus.